Olá, está começando a segunda edição do Pauta Pública, nosso podcast quinzenal que traz entrevistas com jornalistas cujas matérias ajudam a explicar o Brasil. Eu sou Andréa Dipp e divido os microfones com meu amigo Thiago Domenici, que hoje fala com a gente do Rio de Janeiro. Nós recebemos algumas reclamações porque eu pronunciei o sobrenome do Thiago com sotaque italiano, inclusive da dona Zilda, mãe do Thiago. Então, a partir de hoje, a gente vai dizer Domenici. Me desculpa, dona Zilda, tá corrigido, não vai mais acontecer. Olá, Dipp, olá, ouvintes, e claro, oi mãe, tá aí corrigida a pronúncia do sobrenome, não vamos criar caso com a dona Zilda. Eu estou hoje especialmente numa distância social maior do que 1,5 m, então vocês podem notar que a minha voz vai estar com a qualidade um pouco inferior à da Dipp. E não é só por causa do timbre de locutora dela não, mas porque eu estou usando uma plataforma online para a gente fazer essa gravação. Coisas da pandemia, mas enfim, vai dar tudo certo. Bem, depois de uma estreia muito aguardada, em que recebemos muitas mensagens de apoio, cá estamos neste segundo Pauta Pública e o tema de hoje é uma reportagem estarrecedora. E que você foi a editora, não é isso, Dipp? Sim, eu acompanhei essa matéria desde o começo, né? Na verdade, eu recebi a denúncia da Elise e da Nayana, elas vão contar um pouco depois sobre isso. E a gente foi conversando muito ao longo do processo. Essa reportagem é daquele tipo que exige muita responsabilidade na apuração, muita sensibilidade do repórter para ouvir e acolher as vítimas e atenção dobrada na hora de escrever para que não se cometam injustiças. E eu acho que elas fizeram isso, enfim, de uma forma primorosa. Então a gente conversa hoje com as repórteres Elisângela Colodetti e Nayana Andrade, da reportagem Mulheres Denunciam Série de Crimes Sexuais contra Crianças em Minas, que foi ao ar no dia 14 de agosto, em parceria com a Folha de São Paulo, e que revela um dos maiores casos de crimes sexuais da história de Minas Gerais. E elas cederam, gentilmente, alguns áudios dessa apuração que a gente vai mostrar para vocês. Além dessa entrevista com a Elisângela e a Nayana, a gente tem a estreia da coluna Personagem da Semana, quadro que será conduzido pela nossa editora Natália Viana. Vai funcionar assim: a cada episódio, Natália vai eleger quem foi aquela figura de destaque, positivo ou negativo, que resumiu o clima social e político do país. Também temos o giro na redação para contar rapidinho o que a Pública anda investigando. E no último bloco vamos trazer as dicas culturais. Na verdade, o quadro vai ter um novo nome, que a gente vai revelar já já. E aí a gente entra no fim de semana alimentando a mente com coisas bacanas. Então, sem mais demora, vamos para a entrevista de hoje. Você olhava para os seus brinquedos depois disso? Uma boneca? Eu não brincava mais. Do momento da violência em sequência, nunca mais você brincou? Não. A reportagem Mulheres Denunciam Séries de Crimes Sexuais contra Crianças em Minas, publicada em parceria com a Folha de São Paulo, trouxe em primeira mão o depoimento de 12 mulheres e 2 crianças que afirmam terem sofrido abusos sexuais por um homem que promovia atividades religiosas e culturais na cidade de Várzea da Palma, em Minas Gerais. Dinamar Pereira de Rezende, apontado pelas mulheres como agressor, afirmou ter trabalhado com mais de 5.000 crianças ao longo de 30 anos na cidade e, segundo os depoimentos, os abusos aconteciam na igreja, dentro das casas das vítimas e na rua. Antes da entrevista começar, é importante esclarecer que na reportagem e também aqui durante a nossa conversa, nós não usamos o termo pedofilia, porque, na verdade, pedofilia é uma doença classificada pela OMS desde os anos 60. Segundo o Código Penal brasileiro, o que é crime é o abuso sexual de menores de 14 anos e o consumo e distribuição de pornografia infantil. Então, o que a matéria traz e a maneira como nós vamos tratar hoje aqui também são denúncias de casos de abuso e violência sexual contra crianças. Dito isso, no Brasil, os dados mais recentes do Disque 100, divulgados em 2020, mostram um aumento de 14% nas denúncias de abuso sexual de crianças e adolescentes entre 2018 e 2019. Os relatos do ano passado equivalem a uma denúncia a cada 34 minutos, e a faixa etária com maior número de vítimas vai dos 4 aos 7 anos, a maior parte do sexo feminino. Nayana e Eli, sejam bem-vindas. É um prazer receber vocês para falar sobre essa matéria tão importante e que impactou tantas vidas.
Vocês querem contar para a gente um pouco sobre como essa denúncia chegou até vocês e como vocês fizeram os primeiros contatos com essas mulheres? Ei, Tiago, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast da Pública com vocês. Muito obrigada, né? E eu vou passar a palavra para a Nayana para contar esse inicinho da história, né, Naná? Sim, eu agradeço também a oportunidade da gente estar discutindo um tema tão pesado, mas tão importante, que é essa questão desse abuso, né, sexual cometido contra crianças. Essa história veio até a gente de uma forma bastante peculiar. Uma pessoa da cidade de Várzea da Palma, um morador, me informou, sabendo que era jornalista, que tinha conhecimento de uma denúncia feita por uma moradora da cidade num grupo dos moradores. E havia um relato de uma moça chamada Ana Paula, que ela descrevia um relato de abuso sexual sofrido na infância. E ela descrevia a dor, aquele sentimento de dor, aquele sentimento de culpa que a massacrava durante muitos anos. E diante desse relato, essa pessoa me procurou no primeiro momento, falando: olha, eu acho que isso é uma coisa muito pesada. Muitas pessoas fizeram comentários, isso está bombando lá no Facebook do grupo. Na ocasião, eu trabalhava numa emissora de televisão, cheguei a reportar essa situação, talvez ainda por não ter muitos elementos, optou-se por não fazer. E eu percebi que a gente poderia estar diante de uma realidade muito séria. E aí eu já vou até aproveitar e vou fazer a segunda pergunta que envolve um pouco disso, assim. A gente sabe que abordar pessoas em situação de vulnerabilidade não é fácil, né? É muito sensível. E vocês fizeram isso de uma maneira muito respeitosa. Vocês conversaram com essas mulheres, vítimas de violência sexual, mulheres que estavam criando coragem para contar a violência que sofreram quando eram crianças ainda, que guardaram por muitos anos, né, por diferentes motivos, enfim, não nos cabe julgar, lógico, mas vocês foram muito respeitosas com essas mulheres. O que vocês acham que foi mais importante nesse contato, nessa abordagem com essas mulheres? Eu acho que o mais importante foi saber o limite. Primeiro porque elas abriram as casas para a gente, né? Já é um primeiro passo fundamental ali. Nós entramos num lugar de respeito, do ambiente de acolhimento, nós entramos num lugar em que elas nos receberam na confiança, então já foi um ponto positivo. E a gente foi lidando e respeitando, e sempre assim, sem até esse afoitamento de ter informação. Eu acho que a gente foi meio que intuitivamente, com um pouco da bagagem jornalística que a gente tem, mas se colocando com empatia no lugar do outro. E eu acho que foi uma estratégia, né? Foi. E o fato de sermos mulheres, né, e de sermos mães, assim. E então, o caso da Silmara, por exemplo, né, foi um mês de conversa por WhatsApp. E vamos conversar hoje? Hoje eu não estou bem. Vamos trocar uma mensagem? Tudo bem, tá tudo certo, a gente não precisa falar. E a gente estava fechando a reportagem já, a gente já não contava mais que ia ser possível, né? A gente pensava, não, é muito duro. E no inquérito também não havia informações, ela era enteada, ela viveu sob o mesmo teto, né? E no último dia eu parei de escrever porque o telefone tocou. E aí eu estava com a Nayana no vídeo, porque a gente escreveu tudo juntas, assim. Então, o telefone tocou, a gente parou de escrever, é a Silmara. Vamos conversar com ela. Já gostava de mexer com crianças, de assediar crianças, porque ele nunca deu um beijo na minha mãe. Se você fazer essa pergunta para a Gilmara, para minha irmã Andréia, que é a que denunciou ele junto comigo, a gente nunca viu. Minha mãe tinha, eu falo mesmo, Deus foi tão bom de ter levado minha mãe, para ela não ter passado por tudo isso, porque o cenário de quase todas as vítimas foi dentro da casa da minha mãe. Era em casa, era nessas viagens que vinha para Belo Horizonte para ir para zoológico. Eu tinha vontade de gritar, só que eu olhava ao meu redor e pensava, ninguém vai acreditar em mim. E foi uma entrevista tão forte, tão genuína, assim, de uma confiança tão grande mesmo, que isso voltou para o inquérito, né? Quando a reportagem foi publicada, esse material ele foi anexado, né? Assim, então, eu acho que esse lugar de empatia mesmo, de um olhar próximo e dessa relação de confiança, isso marcou a nossa reportagem o tempo inteiro, né? É interessante isso que vocês estão dizendo, porque
de certa maneira, a repercussão da matéria foi muito grande, né? Ela saiu em parceria com a Folha de São Paulo, né, que é uma das funções da agência pública, que é ser uma agência de republicação de material, e depois disso a própria imprensa foi até Várzea da Palma cobrir o caso, né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, quais foram os principais desdobramentos da denúncia, né? E tanto no caso da justiça quanto na vida dessas mulheres. Como que foram esses retornos, esses feedbacks a partir dessa publicação? Eu acho que, de alguma forma, as mulheres se sentiram tão acolhidas e tão confiantes no nosso trabalho, diante da publicação já feita e da forma com que construímos de forma muito respeitosa, que elas começaram, de alguma forma, dentro do grupo que a gente já estava, no grupo de WhatsApp, a nos pedir consultoria, vamos dizer assim. Será que eu devo falar com tal veículo? Né? Aí Elisângela orientava, dava uma dica, olha, né? Porque assim, elas tinham medo dessa. Foi uma coisa tão forte, impactou tanto que todo mundo ligava, elas ficavam com medo do que estava acontecendo. E a repercussão foi gigante na cidade, a repercussão policial também foi muito grande. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a comunidade começou a procurar a polícia para falar assim, cara, o Dinamat vai ser linchado. Então, a polícia começou a ter uma preocupação de, inclusive, ver como lidar com essa situação, né? Porque a gente também ficou muito preocupada com isso, né? Então, essa repercussão eu vejo que foi muito forte, muito impactante. A imprensa realmente foi correr atrás e que nos surpreendem, né? Surpreende, porque, assim, a gente sabia da dimensão, a gente tinha um feeling, poderia estar numa das maiores emissoras do Brasil que não aceitou, e essa emissora, inclusive, correu atrás e não conseguiu. E a gente publicou uma nova reportagem, né, com a Andréia, porque novas mulheres foram aparecendo, e aí a gente conseguiu material novo, que eram prints de conversas do suspeito com uma menina que ainda é menor de idade, aonde ele supostamente estaria oferecendo R$1.000 pelo corpo, né, R$1.000 em troca de favores sexuais. Então, o inquérito foi reaberto também por conta disso. Quer dizer, após a primeira reportagem, então, surgiram novas denúncias que foram enviadas diretamente para vocês e também para a agência pública. Eu lembro até que a gente criou um formulário, né, de denúncia na primeira reportagem e a gente chegou a receber denúncias por ali. Eu acho que seria legal vocês explicarem como é que foi como foram essas novas revelações a partir dessa primeira publicação. Sim, igual a Elis falou, elas no grupo começaram a compartilhar conosco esses prints, aí a gente já pediu para que elas nos dessem prioridade, já que a gente tinha tido até uma relação, né, até de uma certa intimidade com elas, para que a gente pudesse levar a pública esses desdobramentos, e, paralelamente, a gente também orientou que essas mulheres que estavam aparecendo no grupo, principalmente por serem uma delas, né, ainda adolescente, procurassem a polícia. E a polícia começou a ser bombardeada com ligações também. A gente teve esse feedback também de mulheres ligando de todos os lugares. E o mais surpreendente de tudo, que eu acho que a gente não falou no início, é que a primeira postagem feita no Facebook da cidade, em que a Ana Paula apresenta toda a história dela, ela não cita em nenhum momento o nome do suposto agressor, né, do suspeito. Mas, embora ela não tenha falado, ela deu alguns indícios, e aí ela também foi bombardeada por muitas mulheres que até hoje a procuram. Os últimos feedbacks que a gente tem é que a Ana Paula, que foi a primeira reveladora da história, até hoje recebe comunicados de eu também fui abusada, e ela começou a ser uma mediadora para encaminhamentos à polícia, porque agora já está num processo judicial também, né? E a gente teve recentemente o caso dessa menina de 10 anos, né? Acho que o Brasil inteiro acompanhou esse caso e está acompanhando, porque estão acontecendo ainda desdobramentos, né? Com relação a isso, desse caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, que engravidou e que sofreu uma grande exposição e uma grande perseguição por parte de grupos religiosos, né?
que queriam evitar que ela fizesse o aborto legal, né? Vocês trazem no começo, logo no começo da matéria, né, essa história de uma menina que após ter sofrido violência sexual, passou anos com medo de estar grávida. Enfim, daí eu queria que vocês falassem um pouco, lembrassem um pouco dessa história dessa menina, né, e do horror que ela sentiu justamente com medo de estar grávida após ter sofrido violência sexual por parte do Dinamat. A história da Ana Paula é incrível, assim, a forma como a gente teve acesso a ela e à entrevista também, né? A gente saiu daqui com recursos próprios, com carro próprio, a gente chamou uma fotógrafa daqui de Minas, que é, assim, 66 anos, a Vera Godoy, topou estar com a gente, saímos daqui cedinho, voltamos tarde da noite, assim, de madrugada. E aí, quando a gente estava no meio do caminho para a Várzea da Palma, a gente pensou, opa, tem a Ana Paula em Sete Lagoas, vamos voltar. Entramos em contato, você pode dar entrevista para a gente? Pô, ela estava no hospital. E aí, ela estava contando para a gente que ela resolveu ser enfermeira para cuidar das pessoas e ter o cuidado que ela não sentia que ela teve. E quando ela via crianças no hospital vítimas de violência, de abuso, ela resgatava na memória dela algo que ela queria esquecer, que ela precisava apagar. A história voltou para ela, porque ela tinha apagado da memória, na hora que ela começou a ter contato com crianças vítimas de violência. E que aí ela precisava contar o que havia acontecido até para livrar outras pessoas dessa situação, porque aqueles encontros continuavam ali, né? Os grupos, né, de dança, culturais, eles continuavam na cidade com o Dinamat. E aí ela contou isso tudo para a gente, né? Que quando ela tinha dos 9 aos 11 anos de idade, todos os dias ela olhava para a barriga dela, morrendo de medo, achando que ela poderia estar grávida, e ela não tinha contado isso para ninguém. Ela precisou passar por isso, né? Entender tudo isso sozinha, processar essa situação. E ela escrevia cartas para ela mesma e queimava com medo de alguém ler. Na época, ela era uma menina de 9 anos, e nessa faixa etária, ela estava começando a aprender a parte biológica do corpo, né? Então, ela não tinha tido aula ainda de ciências que falava de gestação, como que a mulher fica grávida, e ela nos contou que ela ia para a biblioteca, e aí ela começou a entender que, assim, cara, não posso estar grávida depois de 2 anos, né? Porque aí ela começou sozinha numa pesquisa na própria biblioteca para entender antes da professora ensinar o que era que acontecia com o corpo de uma mulher. Eu comecei a procurar nos livros de ciência. Comecei a procurar, ia na biblioteca da escola procurar, saber. Calada, sozinha. Eu cismava que eu estava grávida. E aí, quando ela decide escrever uma última carta, né, adulta, ela escreve isso publicamente. E esse é o fio que puxa tudo, né? Isso motiva várias outras mulheres a falar. Muito bem, a gente continua essa conversa depois de um recado importante de menos de 1 minuto. A Pública é uma agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos. Esse podcast só existe por causa do apoio dos nossos aliados. Acesse aliados.apublica.org e veja como ser um aliado do nosso trabalho. Bom, e voltando aqui, o que vocês puderam apurar sobre a rede de proteção e defesa dessas meninas, né? Ela funciona? Porque acho que tem uma coisa que é esse agressor, né, que comete crimes, enfim, durante 30 anos, que diz ter tido acesso a 5.000 crianças. A gente tem as histórias dessas mulheres e meninas, né, gerações e gerações de meninas e mulheres que passaram por agressões sexuais e estão elaborando e estão conseguindo denunciar. Mas a gente também tem uma rede que deveria proteger e defender essas meninas. Existe um completo abandono e um completo descrédito à fala delas. As poucas que conseguiram relatar para as famílias que foram vítimas ou que achavam estranho o comportamento do Dinamat em relação a elas eram desacreditadas, porque as mães veneravam o Dinamat, porque o Dinamat ele era uma figura que representava
a família, a religiosidade, e ele era, de alguma forma, um refúgio para os pais trabalhadores que precisavam sair para trabalhar e tinham o Dinamarca como uma pessoa de confiança para cuidar dessas crianças, num ambiente que era ou da igreja, ou de um espaço cultural, né? Então, dentro da família, no seio da família, já começava ali um não acolhimento. As mães confiavam muito, porque Dinamarca também, pelo que elas contam, era muito próximo das famílias, numa instância de amizade mesmo. Então, uma das meninas fala assim, Dinamarca era um anjo, a minha família brigava muito, tinha alcoolismo, era muito pobre, sempre que eu precisava, Dinamarca estava lá. Mas eu não sabia que em algum momento aquilo ia se tornar um abuso. E eu não sabia que a violência da minha família ia virar uma moeda de troca, porque se eu contasse, eu ia apanhar. Então, olha só que rede, né? E a escola era um lugar onde essas crianças sentiam que poderiam ser acolhidas. Ele trabalhava dentro das escolas como pedreiro, como também educador em alguma instância ali, cultural. E duas pessoas contam, né, que na escola chegaram para a professora e disseram, olha, aconteceu isso. E a professora teria levado essas crianças ao encontro do suposto abusador para tirar satisfações. Vejam que situação. Houve um confronto, né? Um confronto. E nesse momento, é claro, né, que a resposta foi, vocês estão mentindo, as meninas. Então, uma situação muito complicada para elas, né? E a escola, como a gente colocou na reportagem, as respostas que a gente teve foi de absoluta, não temos nada a ver com isso. Não aconteceu aqui, não é responsabilidade nossa. Ele estava escondido nas casas, nas escolas, no meio da rua, dentro da igreja, ninguém via. E aí, quando a gente chega e traz a reportagem para a mídia, também não há uma resposta. E quando a gente vai estudar o processo, a gente precisou muito estudar, né? A gente percebe que havia uma medida cautelar vencida já. E aí, o que vai acontecer, né? Então, a gente sentiu que realmente estava muito precário, assim, né? Para onde a gente olhava, a gente sentia que essas mulheres não tinham um respaldo. E eu acho que o mais grave é que a igreja tinha conhecimento dos atos libidinosos, atos sexuais, e fechou os olhos diante disso. E quando a gente confrontou a arquidiocese da cidade, responsável por Várzea da Palma, a resposta foi: não temos informações sobre o assunto, não falamos sobre o assunto. Mas foi em território da igreja, né? E é o que a gente falou, né? Um território sagrado ali, em que haveria aquela confiança plena no padre, seja, né, na arquidiocese, enfim. Então, todas as instâncias, escola, igual a Elisângela falou, houve uma assistente social também ela viu situações de prints do Dinamarca, comentários do Dinamarca no Facebook, falando de uma menina novinha, ser gostosinha, ser bonitinha. Ela se prontificou a escrever, questionar aquilo. É um absurdo, você não pode fazer esse tipo de coisa. Mas dali não passou aquela conduta como assistente social, né? Ou conselheira tutelar, na verdade, desculpa. Ela era uma conselheira tutelar, ela repudiou a fala do Dinamarca num print, que depois ele acabou apagando, a polícia nem teve acesso, mas essa conselheira, ela parou ali num comentário restringindo a ação do Dinamarca, mas não tomou uma providência social também. Então, ele estava encobertado e livre para agir. Essa que era a sensação que a gente tinha. Esse aspecto que vocês tratam da religiosidade me chama atenção, né? Porque como em outros casos famosos que vieram a público, como o do João Teixeira de Faria, que ficou conhecido como João de Deus, as atividades religiosas, elas também serviam de cortina de fumaça para os crimes sexuais. E aí, como que essa relação religiosidade e crimes sexuais apareceu na apuração de vocês? Vocês comentaram um pouco já, mas eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais. O Dinamarca, ele ia à casa das famílias, ele tinha uma postura e já tinha uma ligação com a Igreja Católica muito forte na cidade. Desde que ele era praticamente adolescente, tinha uma trajetória dentro da igreja. E ele se propunha a fazer atividades chamado Terço das Crianças, em que ele criou a Liga Católica Mirim lá, né? E o Terço das Crianças estava dentro disso, né, Naná?
Isso, o texto das crianças era, no meu ponto de vista da Elisângela, era uma alternativa, um modus operandi dele de adentrar as famílias, sabendo que ali existiam meninas, e no momento da oração, em que a família, pais, irmãos, primos, estavam presentes, ele pedia que as pessoas fechassem os olhos nesse momento de oração do terço, que é bem demorado, e nesse momento ele cometia os abusos, ele tocava nas partes íntimas das meninas, ele tocava nas pernas, nos seios, e isso era chocante para as meninas, porque ele estava diante dos pais delas. Então, naquela cabeça de uma criança, isso é possível, isso é normal? O que eu faço? Uma delas diz até que não se sentia especial, porque nunca era chamada para a salinha, não era? Tudo isso acontecia dentro da igreja, né? Sim, elas relatam isso, né? E a gente tem um dos depoimentos de uma criança, uma mulher hoje, né? Que ela dizia que na infância ele a levou para esse quartinho e que tocava a música da Xuxa, Lua de Cristal, naquele momento, que era o que elas estavam ensaiando, e que ela não conseguia nunca ouvir aquela música. E que ela se lembrava que era tudo branco e tinha um crucifixo, né? Era um quarto de trocar de roupa, assim. E ela vai relatando como que aquilo era terrível para ela, porque ela saiu da igreja, mas a fé continuava ali como um suporte, né? A gente vê esse traço da religiosidade, da fé em muitas delas. Uma delas fala, eu não consigo me relacionar com uma imagem de Nossa Senhora. Eu não sei porquê, eu acredito, não é que eu não goste, mas eu não consigo. E eu queria falar uma coisa, desculpa se estou interrompendo, mas é porque eu acho importante, porque como essas mulheres revelaram só agora, já com 30 anos, 28, 30, as famílias também só ficaram sabendo agora. Primeiro porque quem sofre abuso, muitas vezes, não percebe que é um abuso, ela não consegue identificar como abuso. Os principais abusadores são pessoas do seio familiar ou com uma convivência familiar muito grande, com facilidade de entrar na casa, ser querido pela casa. E um outro fator que todas narraram, e é um outro elemento muito importante da reportagem, porque todas as histórias tinham o mesmo modus operandi. Como é que está a situação jurídica do caso hoje? O Dinamar foi preso, não foi preso? Podem contar um pouco dos desdobramentos policiais e jurídicos? Bom, o desdobramento policial, ele ficou na instância de que o inquérito tinha sido finalizado, foi reaberto diante da reportagem com novos elementos, como a Elisângela falou, novas vítimas foram procurar a polícia, então foram reabertos e não ficou no mesmo bojo de inquérito, foram inquéritos paralelos sendo criados, houve uma movimentação do promotor, no caso, né, ele começou a agir com mais intensidade na causa, para que houvesse maior movimento, várias vítimas foram chamadas para falar, algumas novamente, outras pela primeira vez, a própria Silmara, que é uma das vítimas. O mais interessante que acho que contribuiu para a questão jurídica, é que a nossa reportagem, ela trouxe muitas vítimas que falaram em on, dando nome e sobrenome. Então, isso facilitou, de alguma forma, para que desse força também a algum respaldo policial, ao processo judicial, para que ele corresse em andamento. O Dinamar continua solto, até onde a gente sabe do caso, ele está com uma medida cautelar que foi renovada, em que ele não pode se aproximar de crianças e que ele não pode manter nenhum tipo de atividade que ele exercia antes, lúdicas, religiosas, com crianças de qualquer idade. Passado o fim desse prazo de 180 dias, que começou a correr já tem algum tempo, aí é preciso uma outra decisão. Pode haver uma prorrogação, uma terceira prorrogação judicial de medida cautelar ou já a pedida de prisão dele. Bom, então, queridas, muito obrigada. Acho que a conversa foi muito importante. Ela é sempre muito triste, né? Enfim, mas foi muito boa essa conversa. Ela podia continuar com certeza muito mais e vai continuar. Mas vocês ficam com a gente, que a gente vai dar andamento no programa e a gente também quer a opinião de vocês aí para umas dicas culturais. Então, fiquem com a gente mais um pouquinho. Maravilha, a gente que agradece. Muito obrigada, Andréia, Tiago, Agência Pública. A gente agradece a oportunidade de voltar sempre a esse caso, porque o mais interessante do jornalismo é que ele não pode morrer numa publicação. E quando vocês trazem esse podcast, trazem essa renovação de que precisa ser revisto e que as autoridades se atentem à agilidade do caso.
Pois é, não tem resposta simples para resumir o Brasil, mas existem personagens que representam o clima de um tempo. Por isso, a editora Natália Viana estreia hoje a coluna Personagem da Semana, que vai escolher quem é essa figura, que pode ser uma pessoa, um objeto, um lugar, o que é, afinal de contas, que fez parte da história desses últimos dias. Natália, é com você. Essa semana começou com a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, sendo entrevistada no Roda Viva. Um dos temas que tem dado o que falar foi o programa de trainees do Magazine, que é apenas para negros. E para que esse programa, né? Segundo a empresa, 53% da equipe é negra e parda, mas eles são só 16% nos cargos de liderança. Então a empresária, que aliás é a mulher mais rica do país, a única mulher na lista dos bilionários brasileiros da Forbes, e que parece também ser a única que é progressista, explicou por que o programa incomodou. Porque trainee é um cargo para ir para diretor, para presidente, por isso que nós fizemos de trainee, porque é nesses cargos que nós não temos gente. Então acho que inconscientemente mexeu. Nós temos que entender mais o que é racismo estrutural. O dia que eu entendi, eu até chorei. No dia seguinte veio mais um ataque e dessa vez institucional. O defensor público da União, Jovino Bento Júnior, impetrou uma ação por danos morais coletivos pedindo 10 milhões de reais do Magazine Luiza, que ele acusou de atropelar os direitos sociais dos demais trabalhadores e também de marketing da lacração. Jovino Bento Júnior parece ser um dos expoentes do judiciário de ultradireita que tem ampliado suas ações no governo Bolsonaro. Esse é um tema, aliás, que a gente cobre bastante aqui na Pública. Há cerca de um mês, por exemplo, a nossa equipe revelou que um grupo de procuradores está obrigando dezenas de municípios a prescreverem cloroquina para seus moradores. Dá uma lidinha lá no nosso site. Bom, o Grupo de Trabalho de Políticas Étnico-Raciais da Defensoria Pública emitiu uma nota técnica dizendo que a ação civil do colega é muito constrangedora. A DPU, por sua vez, defendeu a independência dos seus membros. Mas a personagem da semana não é nem o defensor e nem a empresária, mas a Lu da Magalu, a primeira influenciadora virtual do Brasil, que foi quem ficou ali, na linha de frente desse debate bizantino. Para quem não sabe, a Lu é uma animação em 3D que tem uma personalidade, foi criada em 2003 e repaginada em 2009 e que tem mais de 3 milhões de seguidores em redes sociais, onde ela defende bem abertamente as posturas da empresa. Na terça-feira, por exemplo, ela tweetou o seguinte: Olá, acreditamos no poder da diversidade e da inclusão. O Trainee 2000-2021 tem um único propósito: aumentar a presença de pessoas negras nos nossos cargos de liderança. Ela recebeu uma enxurrada de críticas, como de Beto Rockefeller, conservador, que disse: Eu não compro no Magazine Luiza nunca mais. Espero que a justiça tire o máximo de dinheiro de vocês. Ou esse outro, o Cagoá, que diz: Homem branco excluído novamente. Mas a Lu recebeu também muito apoio, como o de Lisandra Cruz, que disse simplesmente Magalu Goddess, em caixa alta. Bom, sendo ou não sendo marketing de lacração, a verdade é que num ambiente da internet tão machista, tão retrógrado e tão agressivo como o nosso, a Lu acaba tendo uma atuação que é didática e provocativa apenas na medida certa aqui para a caretice brasileira. Se você for lá no perfil dela no Twitter, vai ver que o post destacado traz 10 coisas que você não sabia sobre mim e a primeira delas é: já estive no Tinder dando match em homens e mulheres. Então é isso. Por estar na linha de frente da defesa do programa de treino só para negros e por ser uma careta moderninha, a Lu merece ser a personagem da semana aqui no Pauta Pública. E agora chegou a hora da gente fazer o giro da redação, que segue virtual, afinal não podemos baixar a guarda diante do coronavírus. Então vamos ouvir o que os nossos jornalistas estão apurando. Solta o giro. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Correia, eu sou repórter da Pública. Estou aqui para conversar um pouquinho sobre eleições. Essa semana a gente publicou uma reportagem que eu fiz junto com o Bruno Fonseca sobre candidaturas de sacerdotes, que a gente publicou com o título Puxadas por Universal, candidaturas de sacerdotes religiosos batem recorde em 2020. A gente analisou os dados do Tribunal Superior Eleitoral e descobriu que as candidaturas de pessoas que têm ocupação profissional religiosa, como padres e pastores, por exemplo, bateram recorde este ano. São 885 ao todo. É o maior número nessa categoria em eleições municipais desde 2008. A maior parte dessas candidaturas é do Partido Republicano, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus.
Outro dado interessante é que os 10 partidos que lançaram mais profissionais do campo religioso para as disputas eleitorais possuem um perfil mais conservador e estão alinhados à direita. Oi pessoal, aqui é a Júlia Fiuni, eu sou editora de audiências da Pública. Essa semana eu estou em fechamento junto com os repórteres Ana Beatriz Anjos, Júlia Dolce e Rafael Oliveira. A gente está fazendo uma série sobre várias cidades brasileiras que adotaram ou cloroquina ou ivermectina como política pública contra a Covid-19. Essa é uma reportagem muito especial porque ela é fruto da nossa investigação participativa sobre o coronavírus. Ou seja, ela foi pensada a partir de relatos de leitores como vocês. A gente está correndo para fechar e na semana que vem vocês já vão poder ver o resultado. Também, se vocês tiverem histórias sobre a pandemia, mandem pra gente. É só entrar no link agem.pub/contar. Bom, quem ouviu o primeiro episódio sabe que a gente não curtiu muito o nome Dicas Culturais. E aí a gente deixou o abacaxi de decidir esse nome para vocês ouvintes. E foi muito sábia a nossa decisão, porque vocês brilharam. Foram muitas ideias boas, foi difícil escolher. Então, Thiago, você pode fazer as honras aí de apresentar o novo nome do quadro. Muito bom, Dip. Primeiro eu vou falar e agradecer aqui ao ouvinte Lucas César, que nos mandou a sugestão de chamar este quadro de A Boa do Povo. Nossa redação adorou o nome, então agora está decretado esse título para o nosso quadro cultural. Vamos começar com as nossas convidadas de hoje, a Nayana e a Elis. Então, por favor, quais são suas indicações à Boa do Povo? Bom, a dica que eu dou para o povo, e principalmente para o povo brasileiro, o povo mineiro, é ficar atento a uma leitura importantíssima, Brumadinho, a Engenharia de um Crime, de Lucas Ragazzi e Murilo Rocha. Esse livro foi baseado na investigação dos delegados da Polícia Federal e traz luz a essa grande tragédia, com minúcias, ouvindo famílias, ouvindo toda a engenharia desse crime que ainda traz consequências. Eu queria dar 2 dicas aqui rapidinho. A primeira é uma dica de musical, do pessoal conhecer a banda mineira Graviola. Eu sou muito fã. Eu até casei com um cantor da banda, de tanto que eu gosto. É um livreto, na verdade, minha segunda dica, assim, porque ele é muito legal, chama Ativismo Delicado, uma abordagem radical para mudanças. Ele pode ser baixado gratuitamente na internet, é só digitar lá no buscador, que dá para encontrar. E ela é uma obra assim, que é um convite para uma reavaliação muito profunda do nosso papel enquanto ativistas, né, do campo social, e ele traz uma possibilidade de mudança a partir de uma experiência africana, assim. Então, eu super recomendo, é um livro rápido e está disponível gratuitamente na internet também. Bom, e eu vou indicar hoje, e que a gente falou, enfim, sobre uma pauta que envolveu mulheres, que foi escrita, fotografada, editada por mulheres, que contou a história de mulheres. Então, eu vou em homenagem a esse momento, indicar o podcast Cirandeiras, da jornalista Joana Soares, que escuta mulheres brasileiras ousadas em diferentes áreas de atuação. É muito bacana esse podcast, eu aconselho e indico a todas e todos. Ouçam a Joana e essas mulheres ousadas. Hoje eu vou de dica literária, pessoal, e o melhor de tudo é que ela é grátis. É uma página que se chama Portal da Crônica Brasileira, que é mantida pelo Instituto Moreira Salles. Eles reúnem ali escritores e cronistas como Clarice Lispector, Fernando Sabino, Lima Barreto, Rubem Braga, que é o meu preferido de crônica. É um catálogo com 2.000 crônicas grátis para leitura, então dá para se divertir por bastante tempo. O endereço é cronicabrasileira.org.br. Bom, então a gente está chegando ao fim do nosso segundo Pauta Pública. Nós agradecemos demais a presença das nossas convidadas. Vocês podem continuar esse papo com a gente nas redes sociais da Pública, no Twitter, Facebook, Instagram, além do nosso e-mail podcasts@apublica.org. Conta pra gente quais jornalistas você quer ver no Pauta Pública, manda dúvidas, sugestões, boas vibrações, tudo é bem-vindo, menos discurso de ódio. Nós recebemos muitas mensagens de incentivo dos nossos aliados, como, por exemplo, do
Lázaro Araújo, que escreveu: muito obrigada, vocês merecem, contem comigo, tamo junto. Então, tamo junto, Lázaro, aliados e todos os ouvintes. Contem com a gente para daqui a 15 dias, na sexta-feira de manhã, estarmos juntos novamente nos tocadores mundo afora. Tiago Domenici, opa, quase que eu errei de novo. Se cuida aí nesse Rio 40 graus, hein? Valeu, Dip. Ficarei aqui pela sombra, como se diz, e também aceito uma boa porção dessas boas vibrações. Um abraço e nos encontramos no próximo Pauta Pública. Valeu, queridas. Valeu, Thiago. Um abraço. Até mais. Um abraço. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada. Parabéns.